Boa noite para você. Estamos começando mais um Boas Novas no Ar, porque Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam as boas novas. Hoje nós vamos ter um programa sensacional, falando um pouco com pessoas que fazem uma missão com surdos. Você sabia que só no Brasil são mais de 9 milhões de surdos? E a gente não tem noção do número de pessoas. Será que as igrejas têm um trabalho específico para eles? Estamos preparados para a acessibilidade de pessoas que não ouvem, que não veem e outros tipos, de dificuldades? A gente vai debater um pouco sobre, conversar um pouco com pessoa que trabalha em um projeto especialíssimo com isso. E vamos ter aqui também uma pastora e tem um pastor que desenvolve um trabalho numa igreja para surdos. E ele é surdo, é sensacional. Mas antes eu quero ir na nossa central de semeadores, falar com o Ronaldo. Ronaldo, tudo bem? É muito bom, olha, isso é uma coisa que nos provoca como televisão também, né, Ronaldo? Às vezes a gente para pensar atrás aqui, mas, poxa, não lembro, na Boas Novas não se tem uma programação de fato que tenha uma pessoa fazendo a linguagem de Libras, ou pelo menos uma opção tecnológica para isso, né? É algo para nos provocar, porque eu lembro, Ronaldo, acho que foi num dos desafios que teve um semeador, tem uns 2 ou 3 semeadores da Boas Novas, que são cegos e contribuem com uma rede de televisão. Olha que interessante, porque eles escutam. Só que agora um surdo não escuta e vê, mas não sabe do que a gente está falando, né? Não consegue consumir o conteúdo passado. Então isso é algo para nos alertar a nós mesmos e todos os que assistem. E é com você, Ronaldo. É verdade, André. Você está lembrando do irmão Wilson Arcanjo, né? Ele mesmo. E ele veio aqui, mesmo. né? Continua fiel semeador. Uau, também aqui da Boas Novas. E essa é para nos despertar mesmo, como você está falando, né? E com certeza está fazendo parte desse pacote de amadurecimento, né, da Boas Novas, essa missão que a gente tem de comunicar o Evangelho de Jesus e comunicar realmente a todos, né? Verdade. Então vem um novo desafio junto com os demais, que é essa digitalização da Boas Novas, Rio de Janeiro, São Paulo, que é essa expansão aí nessa parceria junto com a TV Gênesis. Então venham os desafios e venham também os recursos, os semeadores que com certeza estão participando e vão participar ainda mais. Ligue agora, tá bom, querido? Durante todo o programa vai estar passando aí os contatos no seu vídeo. Temos um telefone 24 horas com uma central telefônica. Temos aí o nosso WhatsApp, temos o e-mail. Você pode contribuir ofertando diretamente nas nossas contas bancárias ou então entrar no site da Boas Novas, boasnovas.tv/semear e contribuir diretamente ali através do PagSeguro. Quero mandar um abraço ao Moisés aqui do Rio de Janeiro, Bangu, assistindo pelo canal 42. Lá em Manaus, a Célia e a Maria Conceição assistindo a Boas Novas também. No Rio de Janeiro, a irmã Maria. E no Pará, o pastor Francisco Oliveira. E ainda, André, quero agradecer a Miriam Elaine Marques, que é aqui do Rio de Janeiro, de Vila Valqueire, e ligou para a gente comunicando que ela fez uma oferta ali diretamente na conta bancária da Boas Novas, tá bom? Deus abençoe, tá bom, irmã Miriam? Um abraço e fica o seu exemplo para os nossos demais telespectadores. Vem semear! Vem semear, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco sobre essa missão lindíssima que essas pessoas desempenham. Então, uma boa noite e a gente volta já já. De volta com Boas Novas no Ar, tenho a honra de receber para a gente conversar aqui um pouco Marília Manhães, ela é coordenadora do Ministério com Surdos nas Missões Nacionais. Também Rafael Wagner, ele é surdo e também é pastor da Igreja em Libras, em Nova Iguaçu. E também a Gláucia Margarete, que é missionária do Ministério com Surdos nas Missões Nacionais. Primeiramente, pastor, eu aprendi boa noite, ele me ensinou aqui. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Tem muita coisa para a gente conversar, eu sei, mas deixa eu só desmistificar algo que muitas pessoas falam. Quando tratam de surdos, falam surdos/mudos, surdos e mudos. A gente ouve muito isso. Essa não é a regra, né? Realmente essa não é a regra e não é uma boa definição, né, e terminologia para a gente usar. A gente chama o surdo de surdo. Ele só não fala porque não ouve. Não tem nenhuma Porque o processo de aprendizado da fala vem através do ouvir. Sim, sim. E a corda vocal do surdo funciona normalmente, como qualquer outra pessoa, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura.
temos falhado em entender a pluralidade das dificuldades que várias pessoas têm. Então, não é só uma pessoa fala uma língua diferente ou tem uma cultura diferente. Às vezes, uma pessoa não consegue me ouvir. Sim. A gente não tem trabalhado para alcançar essa parcela de quase 10 milhões de brasileiros que não escutam, que são surdos. Isso mesmo. E quando a gente pensa aí no ID de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. A gente está incluindo aí os surdos. E é um povo étnico-linguístico no nosso país, que tem uma língua, uma cultura diversa, né, uma visão de mundo diferente. E aí entra o nosso processo missiológico, né, o nosso processo de missões, de alcançar todos os povos. E Missões Nacionais tem estado atento a essa grande parcela, como, né, você já falou aqui, da importância de que eles venham ouvir e entender a mensagem de Deus através do idioma Libras, Língua Brasileira de Sinais. E uma coisa muito interessante, eu vou falar daqui a pouco com o Rafael, mas a gente tem a noção que, poxa, já que ele não ouve um programa, se tiver legenda, ele vai ler. Então, isso já tira a minha necessidade de fazer outra coisa. Mas a gente pensa que não, mas o processo de aprendizado de leitura, ele requer audição para fonemas, para você reconhecer. Então, na verdade, não é com facilidade nem com naturalidade que o surdo aprende a ler. A linguagem de Libras é o âncora da comunicação social de um surdo. Sim, sim. A língua de sinais é a base do aprendizado do surdo, né? Então, assim, a aquisição da língua de sinais pelo surdo é algo que vai dar oportunidade de ele aprender a nossa língua, né, o português, como segunda língua, né? A estrutura gramatical, toda a ordem, né, assim, gramatical da língua de sinais vai proporcionar que ele aprenda a nossa língua, né, a língua portuguesa. Eu acho que a Glaucia pode traduzir, essa palavra é traduzir para mim, ou dublar, traduzir para mim, para o pastor Rafael falar um pouco, que é sensacional. Ele é pastor de uma igreja em Libras. Acho que, obviamente, a maioria dos surdos nascem surdos. Né? Como foi o seu contato com a igreja e a participação da igreja? É difícil para surdos se aproximarem de igrejas, porque nós somos um ambiente meio que 100% áudio, né? A pregação é palavra, é falada. Como é que foi o seu contato com a igreja? Não sei se você é de família cristã, mas que barreiras você enfrentou para entender o que era falado no ambiente da igreja? Então, eu nasci, na verdade, em família de ouvintes, né? E eu tinha muita dificuldade na compreensão do português. E eu estava ali envolvida na Igreja Católica, né? Que foi o meu primeiro contato em relação ao cristianismo, mas eu não compreendia quem era Jesus. E eu fui compreender quem era Jesus através de um amigo surdo, que já tinha esse entendimento e ele me ensinou. E assim, no momento que ele foi passando essa informação para mim, que eu pude ver, né, a importância, né, desse amor de Deus na minha vida, eu aceitei esse amor de Deus, fui transformado por Jesus. E quando eu cheguei numa igreja que tinha toda a acessibilidade da comunicação, a tradução da mensagem, da palavra de Deus, então eu pude perceber realmente, né, o que Deus poderia fazer na minha vida. E eu aceitei a Jesus, tomei uma decisão no meu coração e recebi o chamado de Deus, né? E com o aprendizado da Bíblia, um surdo me ensinando a palavra de Deus na escola bíblica dominical, né? Naquela oportunidade ali de acessibilidade daquela igreja, Deus me chamou. Então, eu tomei a decisão de me apresentar para a agência missionária, que foi Missões Nacionais. E aí, com 14 anos, que Deus me chamou, né? E eu comecei a entender da importância de aprender mais de Jesus, de me preparar, ir para o seminário e de conhecer mais como eu poderia fazer essa obra com os surdos no Brasil. E eu apresentei o meu anseio para as pessoas. Como assim? Você não pode ser um missionário. Você não dá. O meu pastor, na época, ele falou, não, você não pode ir para o campo missionário. Você não tem como anunciar essa mensagem. Isso foi assim, assediando mais o meu coração. E eu orei, coloquei diante de Deus. E eu entendi, né,
que outros lugares tinham essa acessibilidade. Então, eu busquei isso através das redes sociais, através da internet. Então, em 2010, eu tive a oportunidade de contato com Missões Nacionais, com outros missionários surdos. E, então, hoje, né, eu faço parte desse programa, né, iniciei em 2011. E aí, muitas pessoas ainda pensam nisso. Não, os surdos não têm essa possibilidade. Mas, assim, quando Deus falou comigo, Deus me deu o dom da palavra, e eu me apresentei diante, né, da agência missionária, e eu comecei a apresentar meus projetos, né, com a língua 2 minha, que é o português, escrito, e foi aprovado o meu projeto, fui aprovado, né, no curso de teologia, passei, me formei, e fui crescendo ali no meu aperfeiçoamento. E Deus, então, me deu a oportunidade de hoje liderar ovelhas surdas ali na Igreja em Libras em Vila Isabel. E eu creio que o reino de Deus está em mim e pode estar em outros surdos. Uau, eu sei fazer isso, parabéns. Já aprendi muito na igreja. Amém, amém. Uma coisa que é muito interessante para a nossa percepção Libras é uma língua, tá? Não é, por exemplo, eu falo português e eu escrevo, mas a escrita é a mesma, eu estou dentro da mesma língua. Libras é algo totalmente diferente, ou seja, um surdo que consegue ler a escrita em português e se comunicar em Libras, ele é um bilíngue. Não é essa a percepção. São duas línguas completamente diferentes, ou seja, a escrita, ela não exaure a necessidade de acessibilidade de pessoas surdas. Pelo contrário, as pessoas surdas primeiro aprendem Libras, para depois, através da Libras, aprenderem a decifrar o que significam as palavras. Sim, sim. É para poder compreender, né, o significado de cada palavra. Ou seja, a Bíblia é inacessível para surdos, como ela está hoje escrita. Com certeza. Uau! E, deixa eu mostrar para vocês um vídeo de uma moça surda que participa do projeto, ou frequenta a igreja de vocês, e ela vai falar um pouco do sentimento dela com tudo isso. Veja só. Esse curso de formação de liderança é muito importante. E não tem como a gente explicar, né, tudo, né, os pormenores que a gente sentiu e que a gente aprendeu ali. Mas quando eu entrei no curso, eu achei que fosse só para falar um pouco sobre a formação de um líder quanto pessoa. Mas ali eu vi que tinha muitas outras disciplinas que foram focadas na liderança de formas diferentes. E quando a gente teve assim, a aula de comunicação e que nós preparamos o nosso sermão para pregar em 10 minutos, então ali a gente começou a aprender, né, a importância, né, da introdução, né, do desenvolvimento, da conclusão, né, da pregação da mensagem, que deve ser clara e fiel à palavra de Deus. E também nós aprendemos muito sobre o projeto, a importância de a gente se organizar, apresentar um projeto para que a igreja conheça aonde nós queremos chegar e entenda a visão de Deus, né? E isso foi muito importante, nós aprendemos em todas as disciplinas, né, a maneira do líder, como ele deve ser seguro em suas decisões, como ele deve estar voltado na palavra de Deus. E Deus então usou a minha vida, ele já tem usado, mas ali eu aprendi muito mais, né? Complementou e foi algo assim que eu entendi que eu, quanto líder, como eu precisava aprender sobre tudo que foi ministrado no curso, e eu quero que vocês, Missões Nacionais, continuem, né, nesse curso todo mês de janeiro. Um projeto da Missões Nacionais com liderança de surdos. E a própria Marília, ela faz uma colaboração nesse livro aqui, olha, Como Liderar Surdos. Pastores, líderes de igreja, vou além, líderes sociais, de onde é que você seja, donos de escola, professores, adquiram esse livro. Vai na internet, acho que tem na Agnus, é da Agnus, né? agnus.com.br, para entender como você pode estruturar uma maneira para alcançar a gente. Eu falo assim, não é só para questão, temos lá. É uma questão de 10 milhões de pessoas que precisam se comunicar, ouvir a mensagem de Deus. Aquilo que eu falei, a Bíblia, a escrita, ela não comunica um surdo. Você tem que fazer na linguagem de Libras, que inclusive, só tirar uma dúvida, pode parecer uma dúvida burra, mas eu acho que é de muitos brasileiros. É uma linguagem
como se fosse o português, ela é brasileira, existe uma linguagem de sinais internacional, cada país tem o seu, tem essa dificuldade ainda de inglês para o português, é parecido, é a mesma raiz ou é totalmente diferente? Cada país tem a sua língua, certo? A sua língua de sinais. No Brasil, a gente usa aí a língua brasileira de sinais. Que é Libras, né? Que é Libras. Língua brasileira de sinais. Perfeito. Né? E em outros países da África, por exemplo, né, que usam o português, né, tem a sua língua de sinais diferente, tem a sua língua de sinais específica. Então, assim, a dificuldade é enorme mesmo. É grande e por isso precisa aprender a língua. E se você vai para um outro país, você precisa aprender a língua de sinais daquele país. Entendi, assim, perfeitamente. Olha, e como eu falei, como a Bíblia ela não é clara e ela precisa ser traduzida para Libras, olha que projeto lindo. A Bíblia em Libras. Eu estou aqui com Efésios, mas tem vários livros da Bíblia que já foram traduzidos para a linguagem de Libras e é acessível também. A gente vai falar um pouco sobre acessibilidade, mas eu quero que você veja o resultado desse trabalho, um trecho de Efésios em Libras. Eu acho que como tem pouco produto desse em televisão, acho que um surdo, quando se depara com situações assim, opa, é espetáculo. Não, mas eu vou te... é um imã, né? Ele é atraído por isso. Sim, e aí a gente está vendo ali né, as bênçãos espirituais, né? O surdo podendo ler e entender, né, esse trecho da palavra de Deus na língua dele. Né? Talvez, poxa, não tem som, é isso aí. É na língua do cara. Né? A gente está acostumado de que tudo não entendeu esteja nada? junto. É assim que é um culto para um surdo. Aí a gente precisa entender, gente, é na língua do povo, lógico. A gente quer dar acessibilidade para as pessoas, ouvintes chegarem nesse contexto. Isso, vai ter o intérprete, o tradutor para o português. Né? A gente está vendo aí uma situação inversa, né? Não, que eu acho bonito isso mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso. A gente volta já já. Último bloco do Boas Novas no ar. Vou falar um pouco com o Rafael também. Rafael, se você ligou agora, ele é pastor numa igreja em Libras. Ele é surdo e ele está envolvido também num trabalho junto com a Marília, com a Margarete, de acessibilidade da palavra de Deus, da Bíblia, do Evangelho para surdos, para a linguagem de Libras, que é uma linguagem totalmente diferente. Primeiramente, Rafael, parabéns. Deus te abençoe. Depois vou pegar o seu contato. Você tem que ir lá para Belém do Pará pregar um pouco. Claro que eu acho que ele, não sei se é batista lá, é uma igreja pentecostal. Você tem que fazer os movimentos com bastante... com bastante... Existe isso, intensidade de fala? Você faz rápido, você gesticula com mais para falar? Sim, tem. E assim, o Espírito de Deus vai estar assim, nos orientando nessa questão. Uau. Mas é diferente na questão da comunicação. Uma dúvida que eu tirei fora do ar, mas eu queria tirar no ar mais uma vez, não tanto ao projeto, mas a questão mesmo da percepção de uma pessoa que é surda. Música faz parte da nossa vida, é uma percepção sensorial que nos remete a cheiros, a momentos, a memórias. Como é essa relação de um surdo com a musicalidade? É muito boa essa pergunta para a gente esclarecer, né, o público. E a gente observa em vários lugares, as pessoas acham que os surdos não têm a noção da música, né? E quando nós estávamos numa igreja inclusive, Ministério com Surdos, os surdos eram só espectadores e ficava vendo lá o pessoal tocando piano, tocando violão, os músicos da igreja.
E dentro desse processo, né, da igreja em Libras, como tendo a primeira língua, a língua de sinais como a língua 1, os surdos lá usam o instrumento de percussão, né? E eles percebem, né, o som, né? Eles louvam com muita intensidade, com muita alegria. E a gente percebe ali a ação do Espírito Santo na vida, né, do grupo ali da igreja cantando. E assim, e nós temos a musicalidade própria, né? Nós temos o jeito próprio de cantar e de louvar dos ritmos. E é maravilhoso a gente ver os surdos tocando e cantando ali. Eu acho mal barato a intensidade dele em comunicar as coisas. Olha, que trabalho assim, sensacional, fenomenal, bonito. E uma coisa que eu achei muito bonito é, quando eles estão se propondo a falar de um trabalho, de um ministério de surdos, não é como um surdo como espectador. Para mim, isso que muda tudo. Ele senta e vai ter alguém que traduz para a linguagem de Libras. E não sei se é isso. Pelo que o Rafael me colocou, a proposta não é essa. A proposta é, André, eles terão que ser pastores, eles terão que ser músicos, obreiros da igreja. São eles que comunicam. E, na verdade, quem quiser vir participar vai ter que traduzir para português. A proposta é justamente essa. Não é o espectador, mas eu faço. É isso, Rafael? É isso que te atraiu e o que te impulsiona nesse trabalho? Realmente, é isso aí, é verdade. Então, assim, quando nós estávamos no Ministério com Surdos, já muitas vezes, né, os surdos desejosos a participar e a ensinar, né, a mostrar aquilo que eles estavam aprendendo, e sempre era aquela palavra de, eu estou ocupado, eu não posso, terminou o culto, o intérprete vai embora, que tem afazeres com a sua família. E, assim, isso trazia uma grande desmotivação, né, dos surdos dentro da igreja. Então, assim, com o projeto da Igreja em Libras, eu aqui como pastor e outros pastores surdos no Brasil, então nós temos a identidade própria, a língua natural própria, e aí a gente tem trazido os testemunhos, e os surdos têm crescido, nós temos os pequenos grupos, né, que é o estudo da Bíblia, né, junto nas casas. Então, assim, a gente vê aquele desejo, né, dos surdos em aprender mais sobre essa palavra, que está escrita em português, mas que eles agora têm acesso na sua língua. Então, isso é muito legal que a gente vê nos grupos, nas escolas bíblicas. A gente não tem aquele tempo fechado, né, em relação ao ensino. Então, a gente tem o tempo com eles de confraternizar, do relacionamento. Isso é muito legal. Eu tenho visto isso com muita alegria. No culto, realmente, tem que ter o intérprete traduzindo para via oral, né, claro, na língua portuguesa, para que outras pessoas venham ouvir a mensagem, mas a língua de sinais é a primeira. Claro. Sobre isso que ele está falando, né, que a gente vê o quanto essa acessibilidade traz um nível, né, de conhecimento, e às vezes o surdo tinha até medo de pegar a Bíblia, né, porque ele, não conheço, mas esse trabalho faz com que eles percam esse medo e tenham um desejo cada vez mais de aprender. Gente, então a gente vê isso nitidamente, né? Olha, parabéns pelo que vocês estão falando. Deus recompense vocês. Só uma pergunta, já tem toda a Bíblia traduzida para Libras? Não, nós estamos aí com 19 livros traduzidos, iniciamos, né, com o Novo Testamento. E eu quero chamar, eu sei que está no finalzinho do programa, já era para ter terminado, mas empresários, pastores, igrejas, pessoas que queiram fomentar e financiar esse tipo de projeto. Isso aqui é para alcançar 10 milhões de pessoas e abençoar vidas. Entre em contato em www.missõesnacionais.org.br. Lá terá, eu acho, uma maneira de chegar ao Ministério com Surdos, que tem toda uma metodologia de implantação de trabalho, também do que eles estão fazendo em várias outras igrejas. Quer aprender como pode implantar na sua cidade, qual a melhor maneira de proceder, porque às vezes, de fato, é algo muito novo e desconhecido. Entre em contato com eles que conhecem já, gente, todos os atalhos, como funciona, para você não gastar muito tempo e ir direto ao alvo, direto ao assunto. Marília, obrigado pela sua presença. Pastor Rafael, muito obrigado. Margarete, muito obrigado. O tempo é curto, mas, olha, eu quero agradecer muito e eu vou pensar muito na Boas Novas e como a gente pode tornar ela mais acessível, e já deixo a proposta depois a gente pegar também um pouco desses versículos e colocar no meio da nossa programação. Minha vontade é colocar sem áudio, porque bota um áudio do livro, não bota sem áudio para a gente ver como é que é. A gente vai ver como é que fica, mas você vai entender e ter a participação do que eles fazem também na programação da Boas Novas. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar.